Nova semana, você não precisa provar mais nada para ninguém. Bom dia, que essa semana comece com leveza, com coragem e com mais paz dentro do seu coração. Que tudo aquilo que parecia complicado demais comece a se ajeitar. Em nome de Jesus, que você sinta que não está sozinho e que mesmo sem grandes motivos, você escolha acreditar que essa nova semana pode ser diferente, pode ser melhor. Deus está contigo e é Ele que tem o poder de mudar a sua vida por completo. Então já deixe o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui no Minuto Reflexão vai ter muito vídeo para te ajudar a encarar de cabeça erguida os desafios que vão aparecer nessa semana. E eu espero que você se sinta menos sozinho com isso tudo, se sinta mais fortalecido e mais preparado. Agora vamos falar de uma coisa que talvez você não conte para ninguém, mas que tem te cansado mais do que qualquer outro problema. Tem gente que vive esperando a nossa falha, o nosso erro, o nosso tropeço. E pior do que isso, tem momentos em que a gente mesmo começa a viver como se precisasse provar algo. Como se a nossa vida fosse uma grande defesa pessoal. Como se estivéssemos num tribunal o tempo todo, prestando contas para todo mundo. E quando isso se torna um hábito silencioso, a mente começa a girar sem parar. Será que me expliquei bem? A gente sorri, mas por dentro está exausto. Porque ninguém aguenta viver tentando ser convincente o tempo todo. Talvez você tenha crescido ouvindo que tinha que fazer mais, ser mais, conquistar mais. E sem perceber, você virou alguém que se mede pela opinião dos outros, que entra numa reunião querendo agradar, que responde mensagem com medo de ser mal interpretado, que se culpa quando alguém se afasta, como se a responsabilidade fosse sempre sua. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Você não tem que convencer ninguém de nada. O valor da sua vida não está em julgamento. E o seu coração não é um argumento para ser provado. Tem gente que vive uma vida inteira tentando ser aceito, tentando ser suficiente, tentando caber em lugares onde nunca foi visto de verdade. E é um esforço tão cansativo que a pessoa nem percebe que está gastando a alma tentando comprar a aprovação de gente que nunca vai aplaudir. E o mais triste disso tudo é que quanto mais você tenta provar que é digno, mais você se distancia da única voz que realmente importa, a voz do Senhor. E a voz de uma consciência limpa. Porque o Senhor já te viu, já te escolheu, já te amou antes mesmo de você fazer qualquer coisa para merecer. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 4. Você é precioso para mim, e eu o amo e lhe dou honra. Você tem noção do que é isso? A gente cresce ouvindo que tem que correr atrás, que tem que se destacar, tem que merecer o olhar do outro. Mas Deus não é como os outros. Deus não exige espetáculo. Ele não quer que você viva se explicando, se curvando, se moldando para agradar. Deus quer você inteiro. E Ele sabe exatamente quem você é, com falhas, com lutas, com cicatrizes que ninguém entende, mas Ele entende. É por isso que às vezes Ele permite que algumas portas se fechem, que algumas pessoas se afastem, que algumas fases terminem. Não porque você fracassou, mas porque provar algo para alguém nunca deveria ter sido o seu foco. Porque a sua vida não é uma vitrine, é uma jornada com propósito. E o único que precisa te aprovar já te aprovou na cruz. Você não precisa mais andar se defendendo,
Não precisa ficar reescrevendo a mesma história na tentativa de convencer quem só enxerga um pedaço do que você viveu. Quem conhece a tua história por inteiro é Deus. E é com Ele que a sua semana tem que começar. Com essa paz de saber que você não está aqui para agradar plateias. Você está aqui para viver uma vida de verdade. Uma vida que começa quando você para de tentar provar. E começa a simplesmente ser. Uma pesquisa publicada pela Universidade de Stanford mostrou que o estresse constante ligado à validação social pode gerar uma ativação cerebral semelhante ao medo de sobrevivência. Ou seja, quando você sente que precisa provar algo o tempo todo, o seu cérebro entende que está em risco, como se sua existência dependesse da aceitação do outro. E isso te coloca em alerta máximo, esgota sua energia e afeta diretamente sua capacidade de foco, memória e tomada de decisão. Não é só cansaço, é um cansaço emocional que vai drenando sua motivação, sua criatividade e até a sua confiança. E o pior, isso costuma aparecer com mais força justamente no começo da semana, quando você está tentando se organizar, cumprir metas, voltar ao ritmo. A pressão de ter que dar conta de tudo se junta àquela cobrança silenciosa de ser bom o suficiente. E aí tudo vira uma bola de neve. Talvez você tenha começado essa semana assim, com aquela sensação de que precisa ser mais eficiente, mais interessante, mais carismático, mais resolutivo, que precisa provar mais uma vez que é capaz, que é confiável, que merece estar onde está. Mas você já percebeu o quanto isso te trava? O quanto essa pressão de parecer sempre seguro te impede de tentar algo novo? Quantas vezes você já desistiu de uma ideia boa só porque ficou com medo de parecer bobo? Quantas conversas sinceras você já deixou de ter por medo de parecer frágil? A verdade é que essa cobrança de provar algo o tempo todo vai te esvaziando. E no fundo, quem mais sofre com isso é você. Porque não importa o quanto você se esforce, sempre vai ter alguém esperando algo mais. Sempre vai ter alguém que não vai entender, que não vai reconhecer, não vai se importar. Então, e se nessa semana você tentasse algo diferente? E se você simplesmente parasse de tentar convencer o mundo e começasse a ouvir mais você mesmo? A respeitar seus limites, a se valorizar sem depender de plateia. Essa pode ser a semana em que você decide fazer menos para agradar e mais para viver em paz. Chega uma hora em que a gente percebe que não adianta mais discutir, não adianta justificar, não adianta ficar se explicando o tempo todo para gente que já decidiu o que pensa sobre você. E o que mais te machuca não é nem a crítica, é o cansaço de viver tentando ser compreendido por pessoas que só escutam para responder, nunca para entender. É aí que você começa a se calar, mas não por fraqueza, por maturidade. Você para de se justificar, para de responder tudo, de correr atrás de validação onde só existe julgamento. E entende que o silêncio também é resposta, que parar de se explicar não é desistir, é se preservar. É você se dando um espaço para crescer sem precisar de aplausos. O verdadeiro crescimento é assim. Quase ninguém vê, quase ninguém entende, porque ele acontece no escuro, no fundo da alma, nos bastidores. A mudança real não faz barulho, não precisa de anúncio, não precisa de prova. A mudança verdadeira se mostra no tempo. E o tempo revela tudo. Talvez essa seja a sua semana de silenciar um pouco mais, de não contar todos os seus planos, de não rebater todas as opiniões,
de guardar para você aquilo que só diz respeito a você. As pessoas nem sempre precisam ter acesso à sua versão mais íntima. Nem todo mundo precisa saber do seu recomeço. Nem todo mundo vai saber valorizar o que você está construindo. E tudo bem, você não precisa se explicar para quem só quer te rotular. Você não precisa se defender de quem só quer te diminuir. E você definitivamente não precisa mais provar nada. Calado, você vence. Porque enquanto perdem tempo tentando te entender, você já entendeu quem é. Já entendeu o que quer. E isso basta. Essa pode ser a semana em que você começa a caminhar em silêncio, sem prometer, sem anunciar, só vivendo, só indo, só sendo. E quando perguntarem como você conseguiu, você vai sorrir. Porque quem sabe o que carrega não precisa fazer alarde. Tem gente que até tenta começar a semana com leveza, mas não consegue. Porque o peso não está só no trabalho, nas contas ou nas pressões externas. O peso está dentro de casa. E às vezes o pior tipo de solidão é essa: estar cercado por pessoas que vivem com você, mas que não te veem mais, que te tratam com frieza, com dureza, com indiferença. Tem gente que acorda todo dia ao lado de alguém que já não pergunta mais como foi o dia, que só reclama, que só cobra, só critica. E o coração vai secando aos poucos, em silêncio. Tem filhos que cresceram em casas onde nunca ouviram um "eu tenho orgulho de você". Gente que só escutou "faça melhor", "você errou de novo", "assim não vai dar certo". E agora, mesmo adulto, carrega essa ferida escondida, tentando se provar para uma família que nunca foi colo, só foi cobrança. Tem casais que mal conversam, que vivem como colegas de quarto, que só falam por obrigação, que evitam se olhar nos olhos. E o pior, fingem que está tudo bem, porque assumir que tem algo errado parece mais difícil do que continuar fingindo. E tem pais que dão tudo pelos filhos, mas se sentem esquecidos, invisíveis, como se o esforço nunca fosse suficiente, como se amor só valesse quando tem dinheiro envolvido, presente caro, ajuda imediata. É por isso que tanta gente está cansada, porque o ambiente que deveria ser o refúgio virou campo de batalha. O abraço virou cobrança, a conversa virou cobrança, o silêncio virou cobrança. Tudo virou uma cobrança. E o mais difícil de tudo é continuar tentando manter a paz com quem parece disposto a manter a guerra. Você pode buscar leveza, mesmo que isso signifique se afastar emocionalmente de algumas dinâmicas. Mesmo que isso signifique parar de tentar consertar o que só você está tentando consertar. Às vezes, amar também é colocar limites. É não deixar que a dor do outro vire o seu castigo. Você merece começar essa semana com menos culpa e mais coragem. Você não é obrigado a continuar sendo o que os outros esperam. Tem gente que se acostumou com a sua versão mais submissa, com aquela que aceitava tudo calada, que fazia de tudo para manter o clima bom, mesmo que isso custasse sua paz. Gente que se acostumou a te ver resolvendo tudo, sorrindo sempre, engolindo sapo atrás de sapo para evitar conflito. Mas as coisas mudam, e às vezes quem muda é você. Chega um momento em que você começa a perceber que passou tempo demais sendo o que esperavam de você, e tempo de menos sendo o que você realmente é, que gastou energia demais tentando agradar, tentando explicar, tentando manter relações que só funcionavam quando você deixava de lado suas próprias vontades. Aí você para, não por rebeldia, mas por sanidade. Você começa a falar menos, a aceitar menos,
a se dobrar menos. Começa a dizer não com mais facilidade, sem carregar culpa depois. Começa a olhar para si com mais respeito. E é nesse ponto que muita gente se incomoda. Porque a sua mudança tira os outros do conforto. Porque eles estavam acostumados com o controle, com a previsibilidade, com a facilidade que era lidar com você. Mas mudar não é falta de educação, não é egoísmo, não é ingratidão. Mudar é amadurecer. Você pode sim mudar de ideia, mudar de atitude, mudar de rota. Pode parar de ceder o tempo todo, escolher o silêncio ao invés da justificativa, se afastar sem precisar escrever um texto explicando o porquê. Tem gente que vai se incomodar, vai estranhar, vai criticar, mas isso não significa que você está errado. Significa apenas que você está saindo de um papel que te colocaram e começando a viver a sua própria história. Nessa nova semana, talvez o passo mais importante não seja fazer algo novo. Talvez seja parar de repetir o que já não te representa mais. E tudo bem se isso parecer estranho no começo. É assim mesmo quando você começa a voltar para casa, para dentro de si. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Você não precisa se explicar o tempo todo. Você tem o direito de mudar, de crescer, de se preservar. Tem o direito de ficar em silêncio, de se afastar do que te faz mal, de se reconstruir sem pedir licença. Que essa nova semana seja diferente. Que você ande com mais leveza, que você fale só o necessário e que você faça escolhas pensando na sua paz e não na aprovação dos outros. Se você me ouviu até aqui e decidiu que vai ter uma ótima semana, escreva nos comentários: eu. Apenas essa palavra, eu. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.